Dani, tá prontinha aí? Como é que tá? Hoje o papo vai ser bacana. Vamos ver. Oi, Camila, Nara, opa, professor Eduardo, tudo bem? Galera chegando. Oi, Ei, Lice! aqui estamos, viva! Tudo bem? Tudo bom? Adoro essa conexão, coisa boa, hein? É bom demais. Muito bom, muito Também. bom. E hoje um papo diferente, né? Tá travando? Ah, faz parte, né? Acho que essa hora começa a ficar. Como é que tá? Pra todo mundo tá travando ou foi só de repente o sinal da Ana que travou ali? Vamos ver. Pra mim tá bom. E pra ti, Dani, o sinal tá bom? Tá bom, eu tô te ouvindo direitinho. Dá pra me ouvir direitinho aí? Pra mim tá ótimo. Parece que tá aqui do lado. Parece aqui do lado. Eu queria fazer o teste do meu microfone novo, que eu tô usando ele direto no computador. Mas aqui eu acho que eu não tô conseguindo usar ele não. Acho que a gente tá usando no fim o fone do telefone mesmo. Mas vamos ver. Paragominas. Se o sinal tá bom aí, tá ótimo, né? Ah, é verdade. Maravilha, que legal. Legal. A Ó, Ana já disse. Legal. boa, boa. Olha, Mara chegando, Olga. Boa, muito bom. Bom, gente, vamos dar uma situada então no papo de hoje, né? Que eu acho que vai ser um papo muito especial, que na verdade foi uma grande surpresa para mim, né? De ter aparecido esse assunto. Vamos voltar um pouquinho. A Dani, né? Que é aluna da nossa primeira turma, ela, antes de ser aluna, ela já era coach integral sistêmico. E aí a gente começou a conversar muito sobre essa prática de coach dela. E ela começou a fazer alguns trabalhos de paralelo da consultoria de imagem com a prática de coaching. E numa dessas conversas a gente resolveu fazer então um teste meu, né? O teste do meu perfil. Que na verdade eu até já tinha feito antes esse teste, que é o DISC, né? Em português o pessoal diz DISC ou diz DISC? É, aqui é disque mesmo. Disque mesmo, então tá. Então vamos no disque aqui. Disque aqui. Tranquilo. Eu já tinha feito, mas eu nunca tinha tido uma devolutiva. E o que eu achei muito bacana é que quando se tem uma devolutiva de uma avaliação de personalidade, a gente consegue perceber, né, às vezes, alguns hábitos que a nossa personalidade nos impõe durante a vida toda. E pouco a pouco vai vendo então como corrigir isso através de outras aptidões que nós tenhamos ou realmente através do entendimento do outro que está se relacionando com a gente. E dentro da consultoria de imagem, o que a gente mais faz é se relacionar com pessoas. Então eu percebi uma importância muito grande disso. Foi de muita valia para mim esse bate-papo que nós tivemos. Tanto que nós estamos pensando em aprofundar aí as nossas conversas e ir mais adiante ainda nesse paralelo, né, das ferramentas de coaching com as ferramentas de consultoria de imagem. Isso é coisa para o futuro, vou dar só um spoiler aí pro pessoal. Mas aí o que nós estamos começando a conversar é sobre justamente a questão de, então, já que existem tantos perfis, tantas personalidades, tantas composições possíveis, qual seria então o perfil ideal para uma pessoa ser consultor de imagem? Porque afinal de contas, o que hoje nós já sabemos é que o consultor de imagem não é apenas uma pessoa que oferece um serviço para o seu cliente. Ele é um empresário. Então ele tem que poder dar conta dos dois lados. E esse perfil é um perfil difícil. Ele é um perfil que exige uma flexibilidade, uma maleabilidade muito grande, né? Então me conta assim por alto, Dani, o que que tu diz assim qual é a importância de se conhecer, qual é a importância de entender da sua personalidade para poder decidir na carreira de consultoria de imagem? Então, Lice, vamos falar rapidinho, assim, de forma geral, o que tem acontecido hoje, né? Nosso mercado de trabalho, ele está muito dinâmico. Não dá hoje, como você falou,
Não dá para ter apenas um currículo, não dá para ser apenas especialista em alguma coisa, principalmente na nossa carreira de consultoria de imagem, né? Para quem está começando aí, você precisa ser multifacetada, e aí vem uma série de desafios e talvez muitas de nós estamos diante deles dizendo, eu não sei se isso é para mim, quando na verdade tudo que falta é entender o seu ponto forte e o seu ponto fraco para ter um plano de ação um pouco mais objetivo, para que você tenha uma autogestão um pouco mais específica e direcionada ao seu perfil. O que no seu perfil vai contribuir para essa carreira, que é um ponto forte, eu vou ressaltar isso e usar isso, mas o que em mim, que é natural, tem que ser flexibilizado para que eu dê conta desse desafio. Né? Então, é uma jornada inicial de autoconhecimento, entender o que em você ali, né, precisa ser gerido com mais cuidado para que você não atropele e perca as oportunidades. E entender de perfil é isso, é entender o que no seu comportamento contribui ou não para desenvolver certa atividade e ter ações práticas, né? Ter um plano de ação para que você não saia atirando para todos os lados, fazendo o que todo mundo faz, quando você é diferente. Uma coisa que até a gente brincou bastante, né, quando fizemos o meu perfil, algumas características que eu tive que ficaram bem no meio, né? Nem numa ponta, nem na outra. Realmente bem no meio, 50%, 50%. Que eu fiquei bastante surpresa, até te comentei assim, parece que o teste não deu certo, né? Parece que teve alguma falha aqui, mas quando a gente entende, a gente percebe que realmente, não, faz sentido. E o que eu tava pensando é assim, tu entendes que o perfil para ser, né, consultor de imagem, consultor de estilo, uma vez que essa pessoa vai ter que lidar com dois momentos tão distintos, né? Um tão mais administrativo, tão mais organizado, e o outro tão mais de relacionamento, de comunicação, que essa pessoa teria que ter as características mais equilibradas, ou que ela teria que ter algumas características extremas em lugares diferentes, né? Pontos diferentes de extremos. Quando a gente fala de perfil, Lice, é muito importante a gente entender que a gente, dentro da teoria diz que entende-se que nós somos uma receitinha e cada um tem uma medida, certo? Então, dependendo do grau do seu perfil natural, você vai precisar ter um pouco mais de cuidado. Vou exemplificar isso, tá? De repente você é alguém que não tem muito, naturalmente não faz parte do seu perfil a organização, não faz parte do seu perfil planejamento, não é natural seu. E aí, de repente, entender o nível que isso está presente, se ele for muito alto, é momento de você parar e entender até que ponto você pode desenvolver inteligência emocional e se autogerir, ou qual é o resultado, entende? Então, é muito importante entender em que grau que eu estou naturalmente, se eu sou um dominante alto, se eu sou um estável alto, se eu tenho uma combinação que se eu trabalhar isso, eu posso sozinha chegar a um resultado, ou se não, realmente, isso requer muito de mim, isso eu tenho que entender a hora de pedir ajuda, entendendo que aquilo não é porque eu não sou capaz, é porque eu tenho outro foco e gastar muito tempo em aquilo que não é força, às vezes é perder tempo também, entende? Eu ia justamente perguntar sobre isso, né? Porque tem eu enxergo como duas possibilidades. Eu posso ser uma pessoa que eu decido, então, que eu vou desenvolver essa habilidade, porque é uma habilidade que eu tenho essa carência e ela é importante. Mas eu também posso decidir que essa atividade, que é alguma coisa que eu não sou tão boa, não sou tão apta naturalmente, eu posso terceirizar, eu vou delegar. Sim. Até porque quando a gente fala de perfil, a gente fala do quê? Tem o meu perfil natural, que é aquilo que eu sou ou na minha zona de conforto, né? Na minha zona familiar ou debaixo de muita pressão, eu ajo de acordo com o meu perfil mais natural. Mas eu também tenho a capacidade de flexibilizar em outro perfil, né? Inclusive desenvolver
inteligência emocional é exatamente ter condições de gerir a si mesma e alcançar os resultados apesar da sua limitação. Mas o que acontece é que se eu não tenho esse autoconhecimento, eu posso me perder. Eu posso perder tempo com coisas que não é a minha praia. Se eu sou um conforme alto, eu sou muito perfeccionista e eu não conheço que isso não é porque eu sou inadequada, faz parte do meu perfil, eu posso entrar em uma zona de achar que eu não sou capaz e que eu não posso fazer aquilo. Todos nós podemos desenvolver e flexibilizar em outro perfil. O problema é viver flexibilizado e focando naquilo que não é a sua força. Entende? Sim, então aí justamente que é a importância de saber o limite, né? Até onde que tu vai sem exceder, sem realmente romper a tua zona de conforto, né? Que tu não vai estar estressado fazendo aquilo. Acho que esse conhecimento é algo que eu vou te dizer por experiência própria, né? Eu vivia numa certa corda bamba, né, achando que alguma coisa que eu preciso dar conta, e depois da nossa conversa me abriu um leque de opções no sentido de que, peraí, agora eu já sei, exatamente, Aninha, é bem por aí, agora eu já sei que isso aqui eu vou ficar só me estressando, que vai ser muito pior e que eu vou acabar entrando no meu modelo aquele sob estresse, que não é o ideal para eu atingir meu resultado. Então, com essa consciência, é muito mais fácil de a gente olhar para frente e tomar decisões. Que eu até devo confessar que nos últimos dias, assim, eu passei por algumas situações que se eu tivesse tido a informação contigo antes, eu teria evitado. Porque hoje eu entendo aonde eu tive uma reação que eu estava sob estresse e que de verdade poderia ter sido evitada. Sim. E assim, o que eu acho interessante em tudo isso, Lice, é porque assim, quando a gente fala A Olga tá falando aqui, ó, é um autoconhecimento que te ensina a te respeitar mais, todos nós temos limitações, exatamente. Isso, exatamente isso que eu ia estar pontuando agora. Quando a gente fala de perfil, a gente fala de tendências de comportamento. Não é para te colocar em uma caixinha e dizer o que você pode e o que você não pode. Mas são tendências. Isso não quer dizer que você não pode flexibilizar. Mas, principalmente a gente que lida com outra pessoa, o ponto de partida de entender o outro é começar a entender a mim mesma. Se eu não consigo, Lice, identificar os meus limites, se eu não tenho essa sensibilidade, eu não vou ter com o outro. Né? Então, assim, é uma ferramenta de autoconhecimento, eu sempre digo, principalmente de autogestão, e ter essa sensibilidade, esse conhecimento, vai te ajudar, inclusive, na prática da consultoria. O teu olhar muda. Né? Quando você passa a se respeitar, a valorizar as suas forças. E quando a gente fala disso, a gente acaba falando de consultoria também, né, Alice? A gente realça as forças, né? E camufla aí o que... E camufla tudo que a gente não quer mostrar. É o mesmo processo, só que é um processo mais interno, né? Ele não está tão externalizado. O que me parece é que daí que vem um casamento bacana, que a partir do momento que a gente consegue entender, né, essas forças que nós temos e o como nós aparentamos a nossa personalidade, até a forma da gente se vestir vai trabalhar junto, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma personalidade forte e que se veste muito... quais seriam as características fundamentais? Já vamos falar sobre isso, Rose, vai ser bem bacana esse papo. Uma pessoa que é muito forte e que se veste de uma maneira muito delicada, quando as pessoas têm um primeiro encontro com ela, a percepção é de delicadeza. Quando a força dela vem, isso vai de encontro ao esperado, e aí gera uma dificuldade de entendimento da parte que está recebendo aquela informação. Então, tendo essa informação, a gente consegue fazer uma imagem pessoal, física, de aparência, adequada à personalidade e equilibrando isso. Porque se as pessoas às vezes pensam, ela é uma personalidade muito forte, eu preciso suavizar, vou vestir ela com mais... com cores mais claras, com linhas mais suaves, com linhas sinuosas, para diminuir esse grau de poder, isso é um equívoco, porque tu acaba atrapalhando a comunicação daquela pessoa que quando vai se manifestar, vai mostrar toda a sua força e poder e vai estar em desequilíbrio com a aparência. Então, é um pacote muito bacana de se trabalhar junto,
que tem o momento inicial de a consultora se conhecer, saber como que ela trabalha para entender os próximos passos na sua carreira, o que é importante, mas esse conhecimento também permite que ela possa trabalhar com o seu cliente com muito mais valor, com muito mais qualidade. É porque se a gente for pensar, Alice, em termos de estilo, né? E a gente conversou isso durante a nossa, né, devolutiva que você falou, é tradução de personalidade, é como você consegue traduzir. E o que eu acho interessante aqui a gente falar também é que você viu que existe a teoria de valores, né? A gente é perfil, mas o que nos move é valor, né? Sem dúvida. Né? E entender qual o seu valor, entender qual a sua força, entender qual o seu combustível, de repente isso é mais importante entender do que classificar e encaixar dentro de um perfil. Até a Renata fez uma pergunta aqui que eu não sei se segue na linha do teu raciocínio. O que você acha interessante quando conhece seu perfil? Reforçar as forças ou superar as fraquezas? Eu vou arriscar aqui uma resposta sem ter o teu conhecimento, só para ver se eu aprendi um pouquinho nesses nossos bate-papos. Eu acho que é entender a sua força para poder canalizar ela e aplicar ela bem, né? E eu não diria superar as fraquezas necessariamente, mas entender e aceitar para saber como lidar com elas, né? Porque o superar pode até vir na continuidade desse processo, mas eu entendo que no primeiro momento é estar ciente para tentar negociar e evitar os problemas que viriam com elas. Agora deixa quem sabe falar. Na verdade, existe um termo que a gente usa muito, que é onde foca expande, certo? Se eu tenho uma força que é a minha característica, não é que eu vá... O porquê que eu vou focar no que eu não tenho, se eu posso reforçar e trabalhar e ganhar muito mais com a minha força? Não quer dizer que eu vou negligenciar a minha fraqueza, mas eu vou administrá-la ao ponto de que ela não me prejudique e roube a força da minha força. Entende? Sim. Eu tenho, se eu sou objetiva, se eu sou assertiva, por que eu vou escolher estar no lugar que me exige detalhismo? Quando eu posso fazer muita coisa com a minha objetividade. Claro que em um certo momento eu vou ter que flexibilizar, principalmente nessa nossa carreira, que quando a gente inicia a gente tem que ser de tudo um pouco, né, Alice? Totalmente. Tem que ser de tudo um pouco. Mas eu não vou viver diante de planilhas, não é a minha força. Eu sou da criatividade, eu sou da assertividade, eu sou da comunicação. Se essa é a minha força, então eu vou focar na minha força, sem perder de vista, é claro, a minha fraqueza, para que nesse processo aí ela não me paralise. Mas não é o meu foco. Mas isso que tu trouxeste agora me levou a uma pergunta que eu acho que foi até... Não sei se foi a Renata quem fez esses tempos, que era sobre a questão de ter sistemas, né? Para começar a adotar sistemas na sua prática. Eu até fiz uma live rapidinha falando sobre isso, logo que ela me fez a pergunta. Que a partir do momento que a gente se entende, que sabe qual é a nossa força, tu vai conseguir criar os teus sistemas e a tua forma de trabalho considerando isso. Então, assim, alguém disse que é muito importante ter planilhas. Beleza, mas o teu perfil é um perfil que exige planilhas, tu sabe trabalhar com isso, é uma coisa que vai te fazer feliz, vai te trazer resultado? Se não, é outra praia, vai pro outro lado. Olha o professor Eduardo aí falando. E aí a gente vai usar esse teu exemplo aí, Liz. Vamos lá. Você é uma pessoa comunicativa, criativa, é do marketing, gosta disso, isso está te alimentando. E aí você vai, tipo assim, mas eu foco no que eu não tenho. Eu preciso estar administrando. Claro, nós somos sistêmicos. Eu não tenho como abrir mão de algo que é importante para mim. A planilha é importante para o seu controle? É. Mas aí é onde eu falo, se isso for uma dor e você viver flexibilizando nessa dor, isso vai te desgastar emocionalmente, entende? É por isso que eu falo, você precisa ter isso muito claro, entender o seu perfil, entender os seus valores, exatamente para traçar estratégias que vão te fazer ter alta performance. E não perder tempo com coisas que não vão fazer tanta diferença se você for delegar, ou, quem sabe, se organizar para investir no que te move.
Sim. Até tem algumas perguntas que passaram aqui que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha, porque são perguntas bem pertinentes. Eu estou tentando rolar a tela. Vamos ver aqui. Que é difícil, enquanto a gente está falando, a gente conseguir responder. Mas vamos ver, a galera está curtindo o assunto, isso já está bacana. Aí, cadê? Tinham duas perguntas que eu tinha visto que tinham ficado para trás aqui. A Aninha comentou que isso engessaria a profissão. Gente, eu vou pedir para vocês botarem as perguntas de novo aí, porque tá difícil de subir. Então, quem perguntou antes e a resposta não veio, coloca novamente aí para nós. Então, mas Dani, uma das coisas que eu vi que perguntaram lá em cima é, então, qual é esse perfil, né? Eu até comentei que a gente vai falar sobre isso. E uma das coisas mais importantes que eu acho que ficou bem claro quando a gente começou a conversar nesse assunto é que não existe um perfil definido, mas existe perfis que vão ser mais fáceis de se moldar ao que a carreira exige, né? Dani, só dá uma mexidinha na tua tela porque eu acho que tá... Isso, volta para aparecer teu rosto. Pronto. Maravilha, agora deu. Então, assim, tem algumas combinações de perfil que vão fazer mais sentido, que vão, talvez, assim, caminhar mais rápido, digamos, né? E que vão, talvez, ter menos dificuldades no primeiro momento. Mas o que eu enxergo como mais bacana é que esse conhecimento faça com que a gente possa, desde o começo, né? E não alguns anos depois, cair a ficha de dizer, peraí, então se eu não tenho essa habilidade, como é que eu vou trabalhar em cima disso? Porque senão a gente vai ficar ali, né? Dando murro em ponta de faca e indo a lugar nenhum. A nossa intenção hoje é que todo mundo possa parar, que as pessoas possam se enxergar e entender dentro do seu perfil aquilo que vai facilitar a sua carreira e dentro do perfil aquilo que vai precisar de ajuda, que vai precisar ou terceirizar, ou fazer parcerias, ou que vai flexibilizar dentro do trabalho de uma maneira que ainda assim funcione. Tá? Tu acha que seria possível a gente pensar em alguns itens que seriam os mais importantes que as pessoas que pensam em entrar na consultoria de imagem precisariam estar preparadas para desenvolver caso não tenham? Eu nunca gosto de falar de perfil numa visão que Já vou restringe. comentar sobre o seu comentário. O professor Eduardo está dizendo, percebo muitos colegas usando os conhecimentos da consultoria de imagem para se esconderem com dificuldades de posicionamento. Profundo. Realmente faz sentido, né? Mas assim, antes de tudo, eu não gosto de falar de perfil comportamental numa visão restritiva. É como se estivesse limitando o ser humano e existe muito além de perfil comportamental. Como eu te falei, existe a teoria de valores, existe a teoria de inteligências múltiplas. E se a gente restringir isso tudo nisso, é como se colocasse uma caixinha. Eu acho que o mais importante é pensar, sim, no que é importante para o desenvolvimento dessa carreira. E nesse sentido, vamos falar agora de relacionamento interpessoal. Que tudo que a gente, né, constrói, estuda, acaba onde? No relacionamento com a nossa cliente. Então, a gente vai, né, sair desse ponto de partida. É muito interessante que se tenha empatia, né? Que você entenda a pessoa e não coloque as regras acima dela. E existem alguns perfis que têm a tendência de, assim, se sentem confortável com as regras. E nesse sentido, é importante entender que a regra existe para a pessoa e não a regra existe pela regra. Então, acho que a gente vai construindo alguns traços. Outra coisa que não é legal, eu acredito, na nossa prática de consultora, é que você tenha uma liderança autocrática, que você seja inflexível, que você coloque a sua opinião sem entender a mulher que está ali, sem ter essa sensibilidade acima de tudo, né? Aí você vai falar, Daniele, mas isso é indispensável a qualquer carreira. E, de fato, eu estava lendo uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial em 2015, e eles estavam dando 10 perfis assim que são indispensáveis para o profissional do futuro. Entre elas está a empatia, a criatividade, tá a construção dos relacionamentos, o network, né? Que você saiba resolver problemas. Aí você vai dizer, ok, isso tem que estar no profissional do futuro. Ok, mas o que em você é desafio?
É desafio ser empática? Existem alguns perfis que têm dificuldade de focar em pessoa só porque estão muito voltados a resultados, a metas, a tarefas. Então, eu acho que mais importante é entender o que a nossa construção diária como consultor exige. Exige o olhar para o outro, exige a empatia, sim, exige pôr a pessoa acima das regras, mas também exige que a gente saiba das regras. Então é ter esse equilíbrio, não para que a pessoa se encaixe, mas para que você saiba o que? Resolver problemas, resolver dores. E o questionamento em cima de perfil é o que em mim, o que no meu perfil eu preciso melhorar para que eu alcance esse perfil. Uhum. É aquela questão de crescer sempre, né? E não de se fechar e reduzir o que a gente é aos nossos defeitos e às nossas dificuldades. O professor Eduardo comentou aqui sobre um teste de cores que ele utiliza. Eu não conheço, vou adorar conversar com o senhor a respeito desse assunto. Deve ser bastante interessante. Pelo que eu entendi, é alguma coisa de perfil de cliente relacionada a teste de cores. Vale a pena a gente ver. E isso que tu estava falando sobre a questão de ser autocrata, né? Me veio também a flexibilidade na hora que a gente vai passar para um cliente a sugestão de uma identidade de imagem, né? Porque se nós trabalharmos com regras prontas que para fazer, por exemplo, né, do corpo, se o corpo triângulo vai se vestir de determinada forma, a gente está esquecendo que tem uma pessoa ali por trás, que essa pessoa tem objetivos, que essa pessoa tem uma vida, tem uma história, tem cultura, e a gente não está interagindo e sim demandando, né, e realmente sendo autoritárias no sentido de dizer que é assim e pronto. Então, mesmo dentro das sugestões que nós vamos dar na hora de vestir, a gente tem que saber que o consultor de imagem não é polícia, né? Não é juiz. Nós não estamos ali para chegar e dizer que a pessoa está errada e que ela tem que se reconstruir. A gente está ali para orientar e instruir e permitir que essa pessoa tome decisões acertadas com base no conhecimento que a gente está passando para ela. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, quem está pensando em entrar na carreira de consultoria de imagem, é dar uma paradinha e, gente, ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque nós temos o conhecimento de ajudar as pessoas a se vestirem melhor que nós somos melhores do que eles. Não, bem pelo contrário, né? Eles estão tendo a humildade de chegar e pedir ajuda. Então, nós precisamos estar abertas, né, abertos, para entregar essa ajuda para quem precisa. Porque a pessoa que está ali, ela foi muito grande de dizer, preciso crescer nisso. Então, nós precisamos entender que aquela pessoa ali não tem nada de menos do que nós, bem pelo contrário. Né? E acredito que hoje em dia está existindo em algumas correntes do nosso trabalho essa questão das pessoas se colocarem como se fosse acima dos seus próprios clientes, acima do seu mundo. E assim, o que eu vejo de perigoso na área de consultoria de imagem, quando você não tem uma abordagem com essência, uma abordagem adequada, é porque vira-se realmente tem que ser isso, tem que usar isso, tá usando isso. Então, assim, a moda tá acima, enfim, um monte de coisa tá acima para cobrir uma pessoa que pode ficar escondida dela mesma dentro de um monte de sugestão que não condiz com a verdade, né? E se a gente entender que a nossa função é traduzir o outro, nesse processo eu tenho que me eximir de mim para abrir espaço para o outro. E aí, o que no meu perfil é desafiador? Né? O que eu tenho que aprender a ouvir, aprender a ter uma escuta ativa é dificuldade para mim, né? Ou de repente, para facilitar o meu atendimento, eu sou um perfil que eu preciso de métodos para isso. Se é importante para mim, então vamos criar os nossos métodos para oferecer o melhor. De repente, eu sou uma influente alta, tenho muita comunicação, mas eu não tenho foco.
que eu posso usar como ferramenta para melhorar esse atendimento e trazer o foco para cliente, ou talvez o foco no processo, que só porque eu não me organizo, eu não consigo entregar o melhor. Então, o perfil comportamental, acima de tudo, é se gerir para entregar o melhor, entendendo que você está se gerindo, você está se autoconhecendo, você está se melhorando para servir o outro. É um processo de mão dupla, né? Porque a partir do momento que a gente se entende, se conhece, a gente também está mais pronto para entender, conhecer o outro e faz um atendimento muito mais aberto, né? É uma troca muito grande, que é o que deve acontecer no mercado de consultoria. Porque se existe, de um lado, um cliente só a receber as informações A Nath é uma amigona minha, que ela é psicóloga, e ela tá dizendo que tá metida, mas eu vou contar um segredinho pra vocês. Ela, inclusive, estagiou com a Dominique aqui, quando ela morou aqui em Nova York. Eu puxei ela para trabalhar comigo junto com a Dominique, nós tivemos uma parceria muito bacana. Então, ela é metida, mas ela sabe do que ela tá falando também. Com certeza! Essa questão que nós temos que ter, assim, de ter a mão dupla com o cliente, né? Porque se a gente fica só entregando para o cliente as respostas, a gente não vai estar construindo o perfil dele. A gente vai estar simplesmente projetando naquele cliente o que a gente entende que é certo, que não necessariamente é o que ele precisa. Então, é importante que tenha diálogo. Uma das coisas que eu mais acho importante no perfil do consultor de imagem é justamente isso, essa abertura e a capacidade de ouvir. E quando eu digo capacidade de ouvir, não é nem tanto o de ficar quietinha ouvindo as pessoas, mas é o de processar aquilo e entender o que está por trás daquelas palavras, o que está por trás daquele gesto, e até mesmo das opções do vestir. Né? É ouvir o que a pessoa está dizendo ao se vestir, como ela se veste, e entender o que a gente tem que ajudar ela a recuperar, a curar. Curar. Para mim, a consultoria de imagem é um processo de cura. É uma escutativa, né, Alice? E, assim, o que é mais desafiador também, às vezes, que nós vamos estar diante de clientes que nem elas sabem exatamente como traduzir a si mesma. Nem elas sabem o que estão buscando. É possível. E aí a gente tem que ser mesmo ouvinte ativa e ajudar essa mulher a se conhecer. Mas se eu nunca tracei um caminho do autoconhecimento, também não vou saber nem por onde começar. É bem isso. A Isabela aqui está dizendo, eu vejo que o nosso trabalho é ajudar os nossos clientes a pensar fora da caixa. Ajudá-lo a abrir um leque de opções para que eles possam usufruir melhor do que está dentro do perfil dele. Porque a gente sabe muito bem, né, que as roupas são uma tradução do que está dentro da gente. Então, e aí é que tem que ter o cuidado, porque se a gente vai ajudar as pessoas a traduzirem o que está dentro delas e a gente não entra dentro delas para fazer essa tradução bem feita, a gente não vai vestir os nossos clientes deles, né? E nós vamos acabar tendo uma produção em série de clientes que vão se vestir iguaizinhas àquilo que a gente acha certo. E isso é o maior erro do consultor de imagem. Verdade. E assim, o que eu tenho identificado... Beijo, Nath! É que, tipo, ok, a gente entendeu que precisa traduzir e é nesse sentido aí que a gente volta. Nós temos que ser multitarefadas, sim, porque quando a gente está em início de carreira, principalmente a gente é o marketing, a gente é o Instagram, a gente manda proposta, enfim, né? Sim. Tem que ser multifacetada, é empresária, é tudo. Não, quem é mãe, então é de tudo um pouco. Tem que ter essa especificidade, sim, de ser multitarefada, mas chega um momento que eu preciso entender que a tradução ela tem que ser, né, coerente. Daí entra o que eu acho que falta muito no mercado também, de forma geral. É entender, de fato, o conteúdo técnico. A gente não é só vestir roupa, né, Alice? É entender essa tradução, ela tem que ser coerente, ela tem que ser real. E existe um conteúdo técnico, existe muita técnica, por sinal, né? Atrás tem mesmo! Né? Então, e aí...
muitas vezes tem gente que é bom comunicador, que sabe fazer um marketing muito bem, que tem um bom gosto para roupa, sim, mas isso não é ser consultor de imagem, né? É saber traduzir também. Então, às vezes, olha só, o que é perfil? Muita gente ganha uma visibilidade porque tem realmente essa facilidade de comunicação, mas tem que aprofundar também e flexibilizar lá, de gastar tempo com conteúdo, de entender que a tradução precisa ser real, que o trabalho precisa ser autêntico, né? Certificado, verdadeiro. E isso tudo é perfil. O que em mim é forte? Eu gosto do detalhismo, mas eu não sou uma boa tipo comunicadora, ou eu sou entusiasmada, otimista, mas eu não gosto de perder muito tempo estudando. Isso tudo é o que eu te falei, se autogerir, é entender o que em mim é força, mas também ir lá e flexibilizar para que eu seja o mais verdadeira na entrega, né? O mais profissional possível. Tu mencionaste algo bem importante, eu vou fazer um comentário em cima disso, depois eu quero ler aqui um comentário que passou. Essa questão, né, de realmente ter o conteúdo para saber fazer essa tradução, o que eu percebo muitas vezes, e tu pontuou isso muito bem, é o quanto tem pessoas por aí que têm uma determinada formação e que falta, sabe assim, quando a gente começa a fazer uma formação, a gente vai lá e aprende, tu pega um copo e coloca as pedras grandes dentro, né? Então tu acha que aquele copo tá cheio, que ele tá cheio de pedras grandes. Mas tem tanta coisa pequenininha para encher aquele copo ainda, que é o que vai fazer a grande diferença na hora de entender o como que tu vai compor essa imagem de um cliente, que não é apenas, né? Até como eu estava conversando, na verdade eu não estava conversando, eu estava fazendo uma aula nova que vai começar agora na próxima semana, e eu estava colocando como que a gente vai entender o perfil do cliente até o passo do cliente. Se a pessoa pisa pesado, se a pessoa pisa leve, até isso está dando informação sobre o que é melhor na hora da gente optar em cores, por exemplo. E se nós ignorarmos isso, a gente vai estar ignorando parte da personalidade da pessoa, porque a forma que ela caminha, o tipo, aqui, por exemplo, quando a gente está numa live do Instagram, eu faço gestos todos fechadinhos aqui. Só que isso não é o natural meu, os meus gestos eles são expansivos. Então se eu fico fazendo assim, vocês vão pensar que, né, não acontece nada, ninguém vê nada, mas aqui eu preciso fechar. Isso são características que a gente tem que levar em consideração. Se a pessoa ela é mais fechada ou se ela é mais aberta na hora de comunicar, eu tenho que saber isso para fazer as escolhas de como que eu vou vestir ela. Então, as pessoas estão passando por treinamentos, onde elas estão enchendo o seu copo, né, que vamos entender aqui o seu cérebro, com pedras grandes, que ocupam espaço, que pesam, que têm volume, mas não estão sabendo preencher as lacunas. Então, na hora de atender o cliente, está faltando informação. As pessoas estão capengas de informação para fazer um atendimento completo e dar um resultado íntegro, né, congruente e realmente que seja de valor e que seja permanente para o cliente. Por isso que tantas vezes o cliente não consegue manter aquela imagem que foi oferecida para ele. Porque para ele não faz sentido, não está tendo a união dos elos, né? Está muito fraquinho de um elo para o outro, ele não está conseguindo fazer a conexão. Sim. Então faz todo sentido essa questão que tu falaste de formação. Eu achei bárbaro, eu tô adorando isso. Só deixa eu ler aqui o que Só deixa eu ler o que ela falou aqui. Ó. Creio que o que valida a prática da consultoria de imagem é justamente o fato de se conseguir enxergar a pessoa antes do cliente, perceber na fala do cliente que a sua intervenção faz sentido para ele enquanto pessoa antes de tudo. O pessoal está batendo palmas aqui. Ó. Escutar o cliente, entender suas necessidades sem querer nos projetar como exemplo e ser um canal perfeito. Muito estudo, muito mais que técnica. A galera está compartilhando informação com a gente. Muitos detalhes, porque o ser humano é complexo. O professor Eduardo concordando aqui. Entendemos nossos clientes, suas necessidades, lendo as legendas, não as suas falas. É bem isso mesmo. Segue o que você falou, Iris, que eu achei muito interessante, que eu acho que vai acrescentar muito também. Né, que você falou, eu sou expansiva, tem cliente que pisa forte, isso é perfil, né? Entender um pouco de perfil é saber que
que o perfil influente tem a tendência, ou alguém mais extrovertido tem a tendência de ser mais expansivo, e eu posso identificar isso com um pouco de tempo diante da minha cliente. E aí o que eu acho que é mais importante é o seguinte: você é um dominante, você é uma consultora de imagem objetiva, assertiva, gosta de comunicar de forma clara, de forma rápida, mas de repente está diante de uma cliente que é conforme, que gosta do detalhismo, que gosta da especificidade na comunicação. Como é que você vai saber como falar com essa cliente na maneira como ela gosta de ser entendida, se você nem sabe que ser objetiva e rápida é natural e nem sabe aonde, como flexibilizar para o perfil dela? Ou você, de repente, é uma consultora de imagem conforme, gosta de tudo muito detalhado, gosta de explicação e está diante de um influente alto. Ele não vai ouvir a metade dos detalhes. Ele vai estar aqui olhando para você e já foi há muito tempo. Então, assim, como é que eu vou entender como acessar o outro se eu não sei o que em mim é força de comunicação ou não? Então, entender de perfil não é só entender você, mas é acessar o cliente na linguagem dele, é vender mais, é fechar mais, só porque você atendeu, flexibilizou em si a sua tendência para atender o outro. Entender de perfil é indispensável, e principalmente o seu, né? É muito bom. E faz diferença não só nessas questões de trabalho, mas principalmente no dia a dia da gente, né? A gente consegue se enxergar e entender por que que eu estou fazendo isso agora, agindo dessa maneira agora, por que que a atitude de alguém incomodou, por que que aquilo te feriu, por que que aquilo te fez bem, né? Porque começa a entender exatamente os botõezinhos, né, que tem na gente, que liga e desliga, e como que a gente vai operando. E isso é muito bacana. Então, eu entendo que para uma pessoa decidir entrar no mundo de consultoria de imagem, fazer um trabalho bem feito e levar isso adiante para outras pessoas, principalmente, o que todo mundo diz, se você gosta de pessoas, e todo mundo diz, eu adoro pessoas, né? Eu gosto de pessoas, mas na prática é diferente, porque o que tu gosta de fazer com as pessoas? As pessoas às vezes gostam de estar perto para se beneficiar daquele convívio. Mas o consultor de imagem, ele tem que gostar de estar perto para oferecer e entregar. E uma coisa que eu tenho falado com uma certa frequência, vamos botar de volta, né, o servir na palavra serviço. Nós oferecemos um serviço, então nós servimos a pessoa. E é isso que a gente faz, né? A gente entrega para ela o nosso melhor. Então, estar na posição de consultor de imagem gostando de pessoas, não é gostar de pessoas para satisfazer o ego da gente, é gostar de pessoas no sentido de entregar mesmo, de servir. E daí entra entender os valores, né? Porque você lembra que a gente viu que o valor pode camuflar muito um perfil. Se eu tenho valor altruísta e de repente eu tenho um perfil que diz, na teoria, que eu sou mais de resultados e metas, mas o meu valor... Vamos fazer, professor Eduardo. Professor Eduardo, que a gente tem que fazer essa live com parte 2. Que bom. Faremos. Mas aí entra a questão de valores. Eu ia até te pedir para falar um pouquinhozinho sobre essa questão de valores, porque eu achei bárbaro o como os valores fazem com que determinadas características de perfil tenham um peso maior ou menor, né? E também achei muito interessante a questão da flexibilização dos valores, o quanto eles podem ser tão bons ou tão pesados, tão negativos de alguma forma na vida da gente. Né? Dá uma rapidinha aí pelos valores, uma passeadinha. O que são valores, Liz? Valor é aquilo que nos move, que é o nosso combustível para viver, para fazer, para trabalhar, para entregar. E existe uma teoria que fala disso. Basicamente, são 6 valores: o econômico, o valor teórico, o social, o político, né? O religioso, o harmônico. Então, esses valores é o que não pode ser negociado na nossa vida. E aí, às vezes, olha só, ele pode estar camuflando. Às vezes eu tenho alguém que é um influente alto, que eu já vi muito isso na prática.
Na teoria, a tendência de comportamento de um influente é que ele não seja muito dado a detalhes, que ele gosta de estar com pessoas, que ele se perde facilmente em um processo, ok, a tendência dele, mas se ele tem um valor teórico muito alto, um valor cujo o conhecimento é muito importante para ele, ele pode camuflar, inclusive, uma tendência de comportamento conforme, que ele está voltado para muito detalhe, ele quer a verdade a fundo. Então, embora ele tenha um perfil influente, o valor dele é tão alto que chega a engolir a influência. A necessidade de abastecer o valor é tão grande que ele consegue entregar um detalhismo que naturalmente não seria do perfil de comportamento dele. Então, antes de tudo, eu sempre falo, nunca negocie o seu valor, né? Porque, na verdade, ele fala muito mais alto sobre você. Eu achei muito interessante essa questão dos valores e, assim, tive um certo carinho muito grande até pelo nome dos valores que são os mais importantes para mim, né? Que foi muito curioso, porque de um lado eu estava com o valor o religioso, né? Que eu entendo que não é questão de fé necessariamente, mas quem me conhece sabe que para mim isso tem um peso enorme. Então, embora não seja a relação de fé, a questão dos princípios, né? Do que está por trás de uma religiosidade no sentido de perseverança, de ser metódico, de ser organizado e tudo mais, é mais por aí, né? E a questão do estético, né? Que os meus dois valores mais alto, importantes. Né? E aí eu me lembro que a gente até conversou rapidinho sobre a questão do valor financeiro, o quanto, né, o valor financeiro pode vir a ser até um desapontamento para quem está começando a carreira, porque ninguém começa uma carreira de voo solo, de empreender, ganhando muito dinheiro. Então, o começo de carreira, ele é sempre um começo de carreira financeiramente frustrante, porque você tem que investir muito, você não vai ganhar muito dinheiro amanhã. Tem como fazer muito dinheiro? Tem como fazer muito dinheiro, mas tem que ter uma bagagem maior. Então, quando a gente tem, talvez, o valor financeiro muito alto, vai precisar dar uma trabalhada, talvez com outros valores, para que isso não venha a ser uma dificuldade no persistir na carreira. Sim, porque talvez você tenha tudo tem um perfil legal, tem toda a bagagem, mas de repente, por ter um valor muito alto financeiro, um exemplo, não vai te deixar ter a perseverança de maturação, né? E aí você pode sair para isso aqui não dá dinheiro, não me sustenta ou algo do gênero, porque é uma urgência muito grande para você. E aí você acaba perdendo a oportunidade por não entender que não é o perfil, é apenas um valor, né, que está falando muito alto, mas que ele pode ser flexibilizado, ele pode haver um planejamento, entendendo que os nossos valores também mudam, né, Lícia? À medida que a gente vai amadurecendo, o perfil natural não muda, mas os valores mudam. Então, hoje eu dou muito valor a algo, mas se eu colocar uma lente diferente na consultoria de imagem e entender que se eu for perseverante e realmente entregar e servir, o econômico vem, é consequência de qualquer carreira, né? Então, ter essa questão de valores muito claro é muito, muito importante, porque, na verdade, é ele que acaba sendo determinante. É ele que acaba te fazendo decidir o que fazer ou não. Sim. Bom, eu tinha feito aqui uma listinha de umas perguntas que eu acho que, de repente, não sei se alguém tem mais perguntas para fazer aí, senão eu tenho a minha listinha aqui. Até nem sei com quanto tempo a gente está aqui. Acho que a gente está com pouco tempo. Bom, então nós estamos com pouco tempo. Uns 10 minutinhos só, Alice. Então, vamos lá. Eu vou te fazer assim, bem bate-bola, assim, rapidinho, tá? Tu vai me responder, tipo assim, máximo, médio e mínimo. São 3, 4 perguntinhas só, tá? Ser comunicativo, tu acha que dentro da habilidade de consultor de imagem, tá no máximo, médio ou no mínimo? Que precisa? No nosso contexto atual, acredito que no máximo, porque vai abranger rede social. Então vai ter que se expor, né? É. Tá. Gostar de trabalhar sozinho? Médio. Médio. Gostar de pessoas? Isso aí tem que ser máximo, né? Mesmo...
saber ouvir. Isso máximo também, Lice, muito importante. Foco no processo. Médio, vai. Foco no resultado. Acho que o máximo, para tudo na vida, né, Lice? Como eu aprendi com a minha professora dominante, por que existe planos e processos se não traz resultado? Tem que resultado, vamos lá, vamos fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. Cara, adorei esse papo. Acho que, como o professor falou ali, realmente temos que dar sequência nesse papo. Quem sabe a gente faz aqui em Nova York um bate-papo de salinha, uma gravação bonita, quando vocês vierem para nossa aula na formatura em novembro. Mas, por enquanto, eu vou deixar o convite da galera que está assistindo aí para ficar atento, que eu vou passar logo em breve o link para vocês participarem da semana do Estilo com Essência, que vai começar, vai rolar o link já essa semana. Essa semana eu já vou começar a botar aqui no Linktree. E eu queria que tu desse aí tuas palavrinhas finais, porque eu amei esse papo, muito bom. Lice, antes de mais nada, Ai, a Ana tá perguntando ser ativa, máximo, médio ou mínimo? Ser ativa é importante, mas não é determinante, né? Eu acho que médio. E reativa? Reativa, aí já são questões de inteligência emocional. Dá para trabalhar aí. Então tá. Vamos lá, fala aí então. Antes de tudo, eu quero agradecer, Lice, sabe, o seu convite, a nossa parceria. Estou muito feliz em estar trocando essa ideia aqui, contribuindo, porque eu acredito tanto nesse conteúdo, acredito tanto que isso é importante, não só para a vida, como para a nossa classe de consultoria de imagem. Isso faz muito sentido para a nossa prática. E eu fico muito feliz em ter sido convidada. Eu quero agradecer de todo o meu coração. Obrigada, gente. Obrigada por estar aí. Prazer, muito bom. E é uma alegria contribuir. Essa é a minha alegria mesmo, de fazer diferença, né, naquilo que a gente escolheu viver, que é a nossa profissão. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo. Com certeza. E vem muita coisa boa por aí, porque cada vez que a gente conversa, as ideias vão, né, borbulhando, borbulhando. E assim tem sido com muitas das gurias da turma, porque o mais bacana é justamente perceber no que cada uma é boa, e abraçar isso e caminhar de mãos dadas para fazer com que isso seja melhor ainda. Eu tô vendo que no nosso grupo, né, e essa é só a primeira turma que vai se formar, então estão vindo turmas aí pela frente, que a gente vai conseguir dar as mãos e crescer em duplas, em trios, num grupo grande, numa comunidade, e o meu maior orgulho vai ser ver vocês arrasando por aí. Que bom. E eu quero incentivar vocês realmente a mergulharem nesse processo de autoconhecimento. É necessário, no mundo que a gente está hoje, são tantas informações, a gente se perder da gente mesma. Então, é um processo que para você oferecer para o outro tem que começar em você. Eu quero incentivar você a conhecer o seu perfil, enfim, a mergulhar mesmo nesse universo e usar as ferramentas que preciso for para oferecer o melhor serviço, oferecendo primeiro para você mesma, né? Quem sabe a gente faz uma dobradinha aí, né? De fazer as meninas passarem pelo curso todo e ainda fazer essa testagem contigo, ter essas respostas bem específicas. Vamos conversar depois a respeito. Obrigada, Alice. Beijo grande, guria. Fica com Deus e a gente segue conversando. Galera que nos assistiu, foi bom demais a interação de vocês. Pessoal. Se ficou alguma dúvida, pode mandar pergunta por inbox que a gente conversa. Adicionem a Dani aí. A galera da Dani adiciona o meu também para a gente poder manter contato. Obrigada. Beijo. Deus abençoe. Tchau. Tchau.